retomar aqui a nossa atividade de hoje. Nós vamos agora, nesse momento, participar da ceia do Senhor, que realmente representa para cada um de nós, né, o sacrifício que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. Né? Ele se ofereceu para nos salvar. Amém? Amém. Vou chamar aqui à frente do Ministério do Louvor para estar cantando, louvando o Senhor. Vamos cantar um cântico primeiro, depois, na sequência, estaremos participando, iniciando a ceia do Senhor. Tá bom? Estarão aqui nos auxiliando para a distribuição da ceia do Senhor. Amém? Você que está em casa, nos acompanhando, você pode também participar. Pegue lá seu elemento, tá bom? Se você que está em casa, membro da igreja, não conseguiu participar, não se preocupe. Antes do final do ano, vamos fazer uma nova ceia, possivelmente dia 30, tá? Que é o último culto de 2022. Tá bom? Ok? Então vamos agora, nesse instante, orar ao Senhor, dando graças a Deus pelos alimentos. Está aqui a mesa, temos aqui o pão que simboliza o corpo de Cristo, temos aqui também o cálice que simboliza o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Amém? Eu sempre falo para os irmãos que há 3 requisitos básicos para participar do Senhor. Primeiro, crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, ter sido batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma igreja evangélica. Terceiro, estar em comunhão com a igreja que você faz parte. Então, é importante ter esses 3 requisitos. Tá bom? Ok? Então vamos agora orar ao Senhor. Pedir que nossa irmã Jessi dê graças a Deus pelo pão que temos aqui à mesa. E vou pedir que nosso irmão Severino depois ore, dando graças a Deus pelo cálice. Tá bom? Que temos aqui. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, Pai. Querido Deus, amado, Senhor nosso de cada dia, Senhor.
estamos aqui presentes neste momento, Senhor, te louvando e dando graças a Ti, Pai. Porque Tu, Senhor, é o nosso presente e o nosso futuro, Pai. Seja com cada um de nós, Pai querido, eu te peço. Amém. Aqui neste momento, Senhor, dou graças, Senhor, por esta mesa, Senhor. Porque, Senhor, nós, pelos ensinamentos da Tua palavra, Senhor, devemos, Senhor, lembrar desses dias, Senhor, até a Sua volta, Pai querido. Amém. Então queremos entregar, Senhor, as nossas vidas no Teu altar neste momento, Senhor, agradecendo, Senhor, pelo pão que simboliza o Seu corpo, Senhor, surrado naquela cruz, Pai. Amém. Pai querido, abençoa-nos diariamente, Pai. Amém. Esteja sempre conosco. E nós, Senhor, estejamos sempre a Ti, Senhor, louvando e Te agradecendo. Amém. Pai, neste momento, Pai, agradeço por tudo que fizeste por cada um de nós. Amém. Peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Pai. Amém. Mas a Ti, somente a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nosso agradecimento, Pai. Amém. Em nome de Jesus eu Te agradeço e Te louvo, Pai. Amém. 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 Então, os irmãos estão distribuindo, né? Vamos cantar novamente o cântico, tá bom? Ah, faltou o irmão orar, né? Desculpa, perdão. Vamos botar o número no caso, perdão. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento. Amém. Sabemos, Senhor, que isto é um ato simbólico, mas que logo em breve, muito em breve, será eterno, para Amém. todo sempre em Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este suco de uva que representa o Teu sangue, o sangue do Teu Filho derramado ali na cruz, por Amém. cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por Tua grande misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por um dia o Senhor olhou para nós e nos salvou, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, abençoe, Senhor, este suco e a todas as famílias que participam dessa Santa Ceia, Senhor. Que logo, em breve, muito em breve, será eterno em Tua presença. Amém. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Amém. 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 Vamos para o distribuir os alimentos? Esse é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Amém, Jesus. Muito bem. O corpo de Cristo, no caso, o sangue de Cristo. Amém. Muito bem. O texto diz, da palavra de Deus, diz o seguinte, capítulo 11, versículo 26 de 1 Coríntios. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ao partir disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém. Comentem todos para a glória do Senhor.
texto também diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Beber dele todos para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, nós te damos graça por tua grande salvação. Como nós lemos na tua palavra pela manhã, que a sua graça se manifestou salvadora a todos os homens, trouxe salvação a todos os homens. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia desceu dos céus e morreu numa cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos hoje ter essa convicção, certeza, pudéssemos, ó Pai, estar glorificando a Ti de todo o nosso coração. Abençoa a tua igreja que é unida, aqueles que estão à distância, capacita-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém? Vamos poder se sentar. Vamos dar continuidade. Vamos agora nesse instante passar para a parte da nossa escola bíblica dominical. Nós no início falamos talvez que nós não iríamos gravar, transmitir a aula ao vivo, né, devido a algumas limitações, mas nós conseguimos aqui contornar e conseguimos aqui transmitir. Bom, e se você, membro da igreja que está assistindo, que talvez não pôde participar da ceia, não se preocupe, nós vamos estar fazendo uma outra ceia no último culto, que será no dia 30 de dezembro. Tá bom? Vamos, nesse instante, abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 11. Ou melhor, 1 Reis, capítulo 11. Vamos falar sobre o fim do reinado de Salomão. Eu coloquei lá, deixei aberto lá. Ah, tá. Depois você. Fica tranquilo. Lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo de número 11. Está na sequência já. Ah, sim, tá bom. É o fim do reinado de Salomão. Hoje é a última aula sobre o rei Salomão. Já falamos várias aulas sobre ele, sobre Davi, seu pai. E agora vamos falar sobre a última de Salomão. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, tá? O capítulo é bem extenso. Depois vamos ver outros textos aí. Mas capítulo 11, 1 Reis 11, versículo 1 ao versículo 13. Acharam aí? Você que está em casa conosco também pode estar aí acompanhando, tá? 1 Reis 11, do 1 ao 13. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não cases com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão que era mal perante o Senhor,
e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara do seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. E acerca disso, ele tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, diante do Senhor, a Salomão, visto que assim procedestes, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não fareis nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Amém? Amém. Vou pedir que nossa irmã Alexandra ore o Senhor, irmã, por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui diante da tua casa de oração, Senhor, para aprender mais a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através do Espírito Santo, e que a gente consiga compreender o que tem aqui escrito, ó Pai, nas tuas escrituras. Amém. Seja com cada uma das pessoas aqui, Senhor. Dê-lhes discernimento, sabedoria, compreensão de cada letra, de cada palavra que for aqui dita, Senhor. Abençoe a vida do pastor que vai nos passar esse estudo e seja conosco, Senhor, até o fim da noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como eu falei, hoje o nosso tema é, está aqui na tela, não sei se você em casa consegue enxergar e tal, o quê? Fim do reinado de Salomão. Lição 12, página 59 da nossa revista. Tá? O fim do reinado de Salomão. Nós estamos chegando, nessa lição, ao final do Reino Unido. Não é o Reino Unido, essa bandeira está aqui não. O Reino Unido de Israel. Israel era formado por 12 tribos e estavam todas unidas em torno do mesmo rei. E aí, nessa ocasião, quem reinava era Salomão. Salomão, que nós aprendemos semana passada, que foi aquele que construiu o templo lá em Jerusalém. Davi queria construir, Deus não permitiu, porque ele era um rei guerreiro, derramou muito sangue. Porém, Salomão foi quem concluiu a obra. Mas Davi preparou tudo, nós vimos semana passada isso aí, correto? Fez tudo, deixou tudo no esquema, material, tudo. Salomão concluiu e assim inaugurou o templo de Salomão. Porém, Salomão teve um reino muito importante. Salomão, nós já aprendemos que era um rei sábio, vocês lembram, né? Que outros reis vinham para se aconselhar com ele, para ouvir sua sabedoria. Salomão escreveu muitos textos da palavra de Deus, isso nós vimos também. Porém, Salomão termina o seu reinado de uma maneira triste. Nós lemos aqui o texto, que no final do seu reinado, ele fez o que desagradava aos olhos do Senhor. Teve 1000 mulheres, olha só, 700 princesas e 300 concubinas. E o pior de tudo, ele deixou-se levar pelas ideologias, pela idolatria que essas mulheres seguiam. E fez o povo de Israel caminhar de maneira errada. Né? Muito bem.
Olha só que, vamos ver então a nossa lição, na página 59. Diz assim: Salomão teve um reinado notável pelas obras de construção, especialmente no tempo de Jerusalém. O comércio nacional e internacional foi desenvolvido de maneira nunca vista antes, ou seja, era um líder nato, né? Alguém muito bem sucedido. E assim vai, né? Nós vimos aí. Vamos ver o primeiro ponto, os conselhos que Salomão recebeu. Qual foi o conselho que ele recebeu? Salomão foi avisado, foi alertado, né? Foi alertado dos perigos que ele poderia correr. E seu reinado realmente fracassar ou passar momentos difíceis, né? Vamos ver o que Davi falou para Salomão? Está lá na página, nessa página 59, né? Você que tem casa também pode ver, tem um versículo que eu vou ler aí, está aí nessa página, tá? Está nessa página aí no segundo parágrafo, ok? Segundo parágrafo. Davi o incentivou a obedecer à vontade de Deus. O que Davi falou? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só, né, o que Davi, pai de Salomão, homem segundo o coração de Deus, homem pecador sim, porém, que deu uma volta por cima, né, e terminou o seu reinado de maneira exemplar, Davi, ok? Davi que aponta para Jesus, ele fala para o seu filho: se você for fiel, né, se você guardar os mandamentos de Deus, não faltará o quê? Sucessor para o teu trono. Infelizmente, Salomão não seguiu o que seu pai disse. Vamos ver o conselho do Senhor. Está no terceiro parágrafo. Você em casa, página 59, tá? Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não me guardardes, mas fordes e servirdes aos deuses, os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Olha só o que Deus falou, né? Um alerta muito grande aí, né? Que era para ele andar o quê? Com integridade. Integridade e sinceridade. Lembra, irmãos, que eu preguei hoje, lá baseado em Tito? Como nós devemos viver, vocês estão lembrados? Acabamos de pregar aqui. De maneira o quê? Sóbria, justa e piedosa. Né? Paulo ensinou a Tito e ensina a nós. Sóbria, com sensatez, né? Com sensibilidade, né? Sabendo para onde eu estou indo, obedecendo a sua palavra, né? Justa, vivendo em retidão perante Deus. E o quê? Piedosamente. Não basta apenas conhecer. Tem que ter uma vida de reverência, de devoção. Se nós olharmos para os fariseus, que viveram na época de Jesus que chamavam aqui de raça de víboras, eles conheciam muito bem a palavra. Conheciam. Os fariseus, já falei para os irmãos aqui, eram os crentes da época. Conheciam muito bem a palavra. Criam naquilo que a Bíblia se ensinava. Eles criam na ressurreição, criam na nova vida, criam em Deus, e assim vai. Né? E só que
sabiam o que eles tinham que fazer, não viviam nos vícios, tinham uma vida regrada, porém faltava algo. O que faltava para os fariseus? Viver piedosamente. Piedosamente quer dizer praticar aquilo que eu aprendi, colocar em prática aquilo que eu sei. Eu tenho consciência, eu conheço a palavra, agora eu tenho que colocar em prática. Entenderam? Reverência também tem a ver com isso. Então, Salomão, o texto aqui vai dizer para Salomão isso que nós aprendemos, né? Olha, ande perante mim com integridade de coração, né? Obedeça os mandamentos que te dei, se guardares, assim qual vai ser o resultado? O seu trono não faltará sucessor para o seu trono. E não foi isso que aconteceu. Salomão realmente acabou pecando, tá? Depois vemos aí Deus falando através de Moisés, página 60. Abra lá você que está em casa também, página 60. A nossa revista. Ponto 3. Do Senhor por meio de Moisés. Para vocês lembrarem aí, nós já estudamos sobre o reino dos reis de Israel. Vocês estão lembrados, né? E uma dessas lições, não me recordo qual delas, mas uma dessas lições, nós citamos este exemplo, essa profecia, esse mandamento feito por Moisés. Na época de Moisés, Israel não tinha rei ainda. Quem comandava eram os profetas. Quem comandava eram os juízes. Então, Moisés, profeta de Deus, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, ele não teve só a tarefa de tirar o povo do Egito. Ele conduziu o povo, ele liderou o povo, disciplinou o povo, ensinou o povo a ser fiel a Deus. Entenderam? Por isso que ele é reconhecido como um dos maiores de Israel. Porque ele escreveu a lei do Senhor, inclusive, e promulgou a lei, fez valer a lei. Ele foi um juiz, né? Ele foi um exemplo de justiça, Moisés. Pecador, com certeza, como nós somos. Mas foi alguém que deixou grandes preceitos. E um deles era como deveria ser o rei. Ainda não havia rei. O primeiro rei veio tempos depois, muito tempo depois, quando o povo de Israel já estava em Canaã, né? Quando o povo de Israel já estava estabelecido ali as tribos, né? bem organizado, dominado a terra de Israel. Aí, bem antes, Moisés promulga aí. Vamos ver lá o que Moisés diz aí. Ponto A. Tinha que ser o quê? Israelita. Não podia ser de outro povo. O rei tinha que ser israelita. Estrangeiro nenhum podia ser ungido rei do povo de Deus. Está lá em Deuteronômio 17, 14 a 15. Aí você vai entender por que. Lembra que eu expliquei para vocês já aqui que na época de Jesus os judeus tinham um rei, tinha? Quem era o rei naquela época? Aquele que colocou o manto sobre Jesus. Deus. Não. Tinha um filho. Hã? Quem? Herodes. Herodes. Aqui lá no Novo Testamento falou o rei Herodes. Entendeu? Herodes não era judeu. Herodes não pertencia a nenhuma das tribos. Ele era do povo edomita. Um povo que Salomão escolheu mulheres dentre esses povos. Né? Capítulo 11, versículo 1 do 1 Reis, que nós vimos aí. Por quê? Ele foi colocado não pelo povo de Israel. Ele foi colocado o rei sobre os israelitas por César. Entendeu? Por quê? Porque havia um rei, havia um imperador, que era César, imperador romano, que dominava todas as nações. Então ele dominava tanto lá a Itália, Roma, né, como a Espanha, a antiga França, lá o Reino Unido, onde hoje é o Reino Unido, comandava
Grécia, a Turquia, o norte da África e Israel. Então ele colocou o Herodes lá para comandar o povo de Israel, mas o Herodes não era do povo de Israel. Entendeu? Herodes, para agradar os judeus, ele amplia o templo. Já viu o templo de Salomão, que Salomão construiu, foi destruído, correto? Vamos chegar nesse ponto com as aulas que nós estamos tendo sobre a história de Israel. É bom fixar isso bem na sua mente. Nabucodonosor destrói o templo fica por lá embaixo, só que é reconstruído por Neemias, só que mais modesto. Ok? Mais modesto. E Herodes, para agradar e atrair os judeus, porque não era reconhecido por judeus. Aí você entende por que ele não era reconhecido. Porque Moisés falou na lei do Senhor que o rei tinha que ser o quê? Israelita. O rei tem que ser israelita, não adianta. Então ele não contava com o apoio popular. Entendeu? Era um rei profano, um rei mundano, que era Herodes e tudo mais. Tá? Ponto B, lá na página 60. Não podia o quê? Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Mas isso era o povo. E os doutores da lei, os fariseus, eles reconheciam Herodes como rei? Alguns talvez, Porque alguns, não, né? alguns sim, por politicagem, entendeu? Para ter benefício. Tanto é que quando você vai entender isso quando eles acusam Jesus. Quando eles acusam Jesus, né, Caifás e os demais, levam para Pilatos. Né? Depois levam para Herodes. Eles vão acompanhando. Né? Por quê? Porque os judeus, em todo o tempo, eles queriam se libertar das garras de Roma. Entenderam? Eles queriam a independência. Por quê? Porque os judeus também, na época de Jesus, não aceitaram Jesus como Messias. Porque os judeus, na sua grande maioria, cria que o Messias viria para reinar sobre eles. Só que a promessa de Deus do Messias era um reino espiritual, não um reino material. Entenderam? Então eles acharam que o Messias vai vir, está para chegar. Então ele vai vir, vai, olha, vencer os romanos, vai fazer de Israel a nação mais forte. Entenderam? Colocaram esse rei aqui, e a gente respeita ele, mas não é nosso rei não. Então até que eles questionavam, é justo pagar tributo a César? O imposto nosso está indo para Roma, nosso imposto. Como é que eu posso pagar um dinheiro nosso, né, que é sagrado, para um homem ímpio que é o César? Estão entendendo? A gente vai entendendo o contexto político da época. Entenderam, irmão? É interessante quando nós estudamos a Bíblia mais a fundo, a gente vai entendendo esses pormenores. E muitas vezes você lê o texto e não nota. Entenderam? Então é importante isso aí. Outro texto, não podia colecionar muitos cavalos. Vamos ver Deuteronômio 17, 16? Abra lá, vamos ver esse versículo. É interessante, né? Essa ordem aí. Dezessete, 16. Acharam aí? Amém. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Né? Muito bem. Mantendo esse texto, olha só o ponto C. Não podia ter o quê? Muitas mulheres, para que seu coração não se desvie. Versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Né?
Olha assim, olha que interessante, né? Que Deus falou através de Moisés. E depois, no ponto D, ele fala: teria que ter uma cópia da lei de Deus e ler diariamente, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Né? Então, ou seja, esse era o perfil do rei. Não podia ser estrangeiro, não podia ter muitos cavalos, porque o Egito, pelo que dá a entender aqui no texto, era um lugar onde se criavam muitos cavalos, né? Tinha cavalos guerreiros, cavalos fortes, né? Potentes. O cavalo potente era muito importante, é como ter um carro hoje potente, né? Um carro importante. E depois falou que tinha o quê? Não podia ter muitas mulheres, né? Era abominável do Senhor. Esse foi o erro de Salomão. E tinha que ter uma cópia da lei de Deus para ler a lei do Senhor diariamente, para não se afastar dela. Tinha que reinar em cima da Constituição de Deus. Bem, é como nós vemos o Brasil, né? Nós estamos vendo o Brasil hoje. Período difícil, tá? O presidente da República tem que governar, e os governantes, não só ele, como os demais governantes, debaixo da Constituição. Tem ou não tem? Tem. Só que nós estamos vendo ao contrário, né? Por que o Brasil não está caminhando bem? Benefício próprio, né? O líder buscando seu próprio benefício. Exatamente. Estão entendendo? Olha só. Irmãos, estão vendo como a obediência ela é importante não só em termos espirituais, mas em tudo que nós viemos fazer. Se existe uma Constituição no Brasil que foi elaborada por pessoas que representam o povo, certo? Temos que obedecer. A não ser que essa Constituição vá contra os valores da palavra de Deus. Aí é diferente. Nesse ponto nós não temos que obedecer. Porque nós ficamos com a palavra, correto? Correto? Amém. Correto. Então, nós não podemos, por exemplo, obedecer uma coisa ao contrário de outra. Né? Fique à vontade, tá? Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Então, só um exemplo para você. Vocês, não sei quantos aqui lembram, mas não muito tempo, alguns anos atrás, era crime o adultério. Vocês sabiam disso? Sim. Eu tive um padrinho do meu primeiro casamento, um casal, né? Foi meu padrinho, que eles passaram por isso. A mulher adulterou, ela foi pega em flagrante, né? E a polícia deteve ela. Na época era crime. Ela perdeu os direitos. A guarda da criança volta de casa, já perdia. Estou entendendo? Porque era a coisa. Aí houve uma mudança no código, né? Depois do passado, hoje já não é crime. Correto? Se a pessoa adulterar, ela pode ser processada. A pessoa move uma ação lá, né? Para danos morais, sei lá o quê, tal, né? Perde talvez algum privilégio, uma coisa assim. Só que para nós, como povo de Deus, é pecado. Sempre foi. Correto? O nosso sentimento não muda. O adultério é pecado. Passivo de disciplina. Algo abominável diante de Deus. Entende? Se a pessoa, de repente, ocorreu o adultério, e a igreja quer disciplinar a pessoa não aceitar, fala assim, não, subiu do meu nariz, ponto, acabou, entra a exclusão. Vou na justiça, mas nossos preceitos da Bíblia estão acima, estão entendendo? Nesse ponto.
Então, por que muitas vezes o Brasil não, o Brasil não prospera? Não sei por quê? Porque muitas vezes não se obedecem aquilo que foi votado, né? E Deus reconhece a autoridade humana. Então é importante que o presidente, o governador, os representantes do povo, deputados, senadores, os ministros da Suprema Corte, obedeçam a Constituição do Brasil. Porque senão nós vivemos o quê? Vamos ver o quê? Não vamos ter base aonde nós devemos fundamentar os nossos princípios, os nossos valores, como nação. Entenderam? Então, o que Moisés coloca aqui era a constituição do povo de Israel. Tem que ser do povo de Deus, tem que ser israelita, não pode ter muitas mulheres, não pode ter muito cavalo. Por quê? Qual o problema? Alguém vai falar assim, para com isso, Moisés. Qual o problema de ter cavalo? Não. Tinha uma razão. Está entendendo? Muitas vezes coisa simples, né? Parece uma coisa assim, cavalo, qual é o problema? Não vamos mexer com o curral de cavalo, não tem problema. Deus vai perdoar. Não. Deus falou, não faça. Não devemos fazer. Correto? Depois ele fala aqui, não ajude para você muitas mulheres. E que mais? Leia, viva, pratique, não se afaste da palavra de Deus. Ponto final. Então, os reis que falharam nesses pontos, colheram consequências. Davi foi um deles, não foi? Pode falar. O povo brasileiro votou no presidente errado. Sabe quem é o Lula? O Lula é um dragão muito perigoso, é um diabo. Exatamente. Eu li o olhar do Lula. Está cheio de palavrão. Está escrito dragão e demônio no olho do Lula. Vamos estar orando por ele, né? Porque Deus tem O Brasil vai sofrer vida nesses 4 anos que ele é presidente. Verdade. Muito bem, então, vamos lá. Ponto 2. As mulheres que Salomão desposou. Né? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão o quê? Muitas mulheres estrangeiras. Olha lá a lista, né? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o quê? O coração. Olha só, ele fez ao contrário do que Deus havia determinado. Tá? Então, ele colheu consequência com isso. Olha só o que aconteceu com Salomão. Vamos ver lá o versículo 7. Que diz lá? Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, que era um ídolo, né, dos Moabitas, e sobre o monte fronteira de Jerusalém, ou seja, um monte quase que concorrendo, né? E a Moloque, a abominação dos filhos dos Amonitas. Lembra, irmãos, que tanto os Moabitas eram o povo irmão do povo de Israel. Lembra que tem aquela história de incesto do pai das filhas que gerou os Moabitas, né? Então esses povos eram cananeus, povos que viviam ali, alguns deles irmãos do povo de Israel, que abandonou o Deus único, verdadeiro, para adorar os seus deuses. E Salomão, por ser rei, o guardião da lei de Deus, o guardião da fé, aquele que conduzia o povo, que levava o povo a crer no Senhor, ele deveria levar os amonitas, os moabitas, os edomitas, seja quem for, a também crer nesse Deus, assim como ele fez com os etíopes. A rainha de Sabá veio para visitar Salomão, conhecer sua sabedoria e sair impactada. E tanto é que a fé israelita foi para a Etiópia. Os israelitas etíopes se tornaram judeus, seguiam a fé de Israel. Até hoje.
tem judeus etíopes. Entenderam? Então olha o impacto que ele podia ter feito de alcançar outras nações. Ele não fez. Muito pelo contrário. Promoveu a idolatria. Algo realmente abominável diante de Deus, né? Aí tem um quadrinho aí, meus irmãos, uma história de Israel para hoje, muito importante aqui frisar com vocês. Tá? Nós, como rei antigo, devemos meditar na palavra de Deus todos os dias para garantir a nossa permanência na sua vontade. Página 60, tá? Tem um quadrinho verde. Você que tem em casa também, pega a sua revista. Vamos ver lá, tá bom? O cristão ao casar precisa ter o quê? Cônjuge que também seja do Senhor. Neemias salienta o perigo corrido por muitas famílias em que não há verdadeira comunhão espiritual. Observando alguns judeus que se casaram com mulheres pagãs, constatamos que nem cultural, nem espiritualmente a união dava o quê? Certo. Então, ou seja, uma coisa importante. O casamento de Deus não aprova o casamento misto. O casamento misto. O plano de Deus é que o casamento seja o quê? Entre duas pessoas da mesma fé. Mesma fé. Por quê? Porque até mesmo pessoas que servem a Deus, né? Já não é difícil viver em família? É ou não é? É. Com certeza. E passamos por luta? Passamos. Todo casamento passa por suas crises, as suas limitações, as suas privações, as suas batalhas. Muitas vezes, para o cristão, a batalha é maior ainda. E é verdade, é maior ainda. Porque o diabo quer destruir aqueles que servem a Deus. E quantas famílias nós vemos hoje, né? Famílias cristãs, que se separam? Vários, né? Eu estava conversando com a irmã esses dias e eu nem sabia que o seu filho tinha separado. Já fazia um tempo. Separou, casou e separou de novo. Eu nem sabia. Eu fui no enterro, esses dias agora, do meu irmão em Cristo, e encontrei a esposa dele lá. Só que assim, não deu para te conversar, porque era um sepultamento, aquela agitação toda, né? Então, a gente ficava revendo muitas pessoas. Nós conhecemos, mas para você conversar com um outro assim, o tempo vai longe, né? Então, o tempo é curto. Então eu vi aquela irmã lá, então, falei, oi, tudo bem e tal. Eu cheguei para essa senhora, né, sogra dela, e disse, eu vi a esposa lá do seu filho, tal. Ex-esposa. Disse, era um casal que era um exemplo. Era um casal que inspirava outros. Entenderam? Eles se separaram, ele já casou com outro, ele se separou com outro, não sei o que. Ou seja, se tornou algo comum. Por quê? Porque deixamos muitas vezes de vigiar, estarmos aos pés de Cristo Jesus. E quando nós, né, e essa exigência para os reis se aplica a cada um de nós. É isso que o autor está dizendo aqui. Assim como o rei, devemos meditar aqui na palavra de Deus. Devemos ser fiel às ordens de Deus. Nós devemos estar atento com o que o mundo nos oferece. Né? E depois ele fala aqui, Paulo avisa que quem se casar é bom que seja com alguém que esteja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Vamos ver esse versículo? 1 Coríntios 7, 39. Abra lá sua Bíblia, por favor. Amém. Achou aí? E pode ler, por favor, irmão. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas, se o marido morrer, ela fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Muito bem, olha só o que Paulo diz, né? Interessante, esse capítulo 7 é muito importante. Tá? Ele fala sobre família. Tá? Você pode ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, fala muito sobre casamento, sobre família. Né? Uma coisa interessante que Paulo diz aí é que um não é
maior do que o outro. Quando a gente fala a questão de submissão, quer dizer que o marido é maior do que a esposa e vice-versa, não. Se você ler o capítulo 7, versículo 1 em diante, Paulo fala que, no versículo 5, que um não deve se privar ao outro. Tipo assim, um não querer viver a vida comum. Né? Temos crianças aqui, crianças assistindo, fica muito difícil, né? Mas a prática, né, sexual. Por quê? Porque Paulo vai dizer, lá no versículo 5, vai dizer assim, ó, não vos priveis uns ao outro, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicar à oração. Então, tem que haver consentimento de ambas as partes. Entenderam? De repente, Paulo falou assim, ó, você quer se consagrar mais, talvez, olha, eu estou numa campanha de oração, não sei, uma questão ou outra, tá? E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha só o que Paulo diz aí. Né? Porque ele mostra que um pertence ao outro. Tá? Um pertence ao outro. Tem um versículo aqui, eu não estou achando que o versículo agora, mas tem um versículo que ele fala nesse capítulo, né? Que o homem pertence à mulher, a mulher pertence ao marido. Então os dois estão no mesmo pé de igualdade, os dois constituem uma só carne. E Paulo aqui fala, né? A mulher que ficar viúva e tudo mais, que se case, porém, no Senhor, somente no Senhor. Então é bíblico a questão do casamento, obviamente, de pessoas que professam a mesma fé. Então a gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que deram errado, que colheram consequências, né? Consequências aí na sua vida. Muito bem. Depois a gente vai ver aí, já estamos encerrando o nosso momento, tá? Que se levantou aí alguns contra Salomão. Um deles foi seu filho Jeroboão. A gente vai falar um pouco mais de Jeroboão um pouco mais para frente, nas próximas lições, tá? Que se levantou contra o seu próprio pai. E o edomita Haddad, não é o Haddad prefeito, ex-prefeito aqui não, Haddad lá, que era de Edom, tá? O povo ali que era rival do povo de Israel, tá? Conclusão, vamos ver a conclusão, página 62. Coloquei na tela lá, fala, Deus nos escolheu em Cristo e tem grandiosos planos para cada um. Mesmo os valores que deveriam ter orientado Salomão ainda valem hoje. Se meditarmos todo dia na palavra de Deus, se corrermos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, se persistirmos fiéis a Ele, seremos como Davi, vitoriosos até o fim, preparando vitórias para a geração seguinte e honrando a Jesus, o Senhor. Então, um fator importante. Salomão era para ter o mesmo desfecho que seu pai teve. Seu pai foi fiel até a morte. Foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão marcou sim pela sua vida, pelo que ele fez, claro, ele é reconhecido, escreveu textos importantes, porém teve um fim trágico, né? Porque depois ele colheu consequências. Já vê depois na lição 13 em diante, meus irmãos, o reino se dividindo, tá? O reino de Israel, as 12 tribos se dividindo. Deus aí profetizou isso, né, para Salomão, né, quando o profeta rasgou lá um pano e deu uma parte para ele, né, deixando 11 fora, né, que o reino iria se dividir. E assim aconteceu. Tá? Judá ficou de um lado e as demais tribos para outro canto. Ficou 2 reis reinando sobre o povo israelita. E não se uniram mais. É interessante.
como a consequência do pecado, da desobediência de Deus, né, ela virá com certeza. A gente pode escolher o que nós queremos plantar, ou vamos escolher aquilo que nós plantamos. Essa é a lição que nós tiramos aqui na nossa lição. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Joia? Muito bem. Só alguns avisos rapidamente. Já vamos cantar mais um cântico, tá? Domingo que vem nós não teremos aula da revista, tá? Vamos retomar somente no próximo ano. Mas vou fazer uma aula especial sobre o dia da Bíblia, porque domingo é o dia da Bíblia. Então temos aulas especiais. As crianças vão ter uma aula especial, correto, Alexandre? Isso. Estão preparando? E vamos fazer uma aula também especial para os adultos, talvez quem sabe unir aqui também os adolescentes, fazemos uma aula conjunto especial sobre a importância da Bíblia Sagrada. É importante no dia da Bíblia nós reforçarmos essa questão, valorizarmos a palavra de Deus. Tá bom? Então domingo, não esqueça, venha 9 horas, culto presencial, né? Culto de louvor e gratidão a Deus especial em prol da palavra de Deus. Depois nossa aula da escola também especial. Tá bom? Ok? Vai ter ensaio das crianças domingo que vem, né? E ensaio geral no domingo que vem. Certo. Beleza. Tá? Nós também, como Ministério Infantil, nós reunimos agora na quinta-feira e nós pensamos também em fazer um almoço, né? Para que os pais fiquem aqui com as crianças e depois da escola teremos um almoço, teremos continuidade de ensaio, correto? Só para as crianças que forem participar do ensaio. Certo. Só isso. Tá bom? Então, você que está aqui conosco, boa parte, se quiser ficar conosco no almoço, será bem-vindo, tá? No momento de comunhão. Não traga um prato, tá bom? Especial, para estarmos aqui juntos participando, tá bom? Ok? Muito bem. E reforçando a questão da importância das crianças virem. Hoje tivemos um desfalque, né? Algumas crianças ficaram doentes, não puderam estar conosco, né? Então, a Ana Júlia está doente, os meninos da pista também não puderam vir, a Ana Cristina teve dificuldade, então hoje não pode ter aí um ensaio, né, das crianças. Então você, pai, que seu filho tem participado, é importante isso, porque só irão cantar crianças que estiverem ensaiando. Nós estamos já no término dos ensaios, né? Então já acertando os últimos detalhes para o culto de Natal, dia 18 e dia 23, tá? Vou falar um pouco mais dessas datas, tá? Então que você possa participar aí e estar aqui no domingo que vem para este ensaio que é fundamental, tá bom? Ok? Reforçando as datas, dia 18 teremos um culto teremos 2 cultos de Natal, tá? Anote aí, dia 18 pela manhã, nosso culto de Natal aqui, as crianças vão cantar, participar, ok? Querendo fazer aí algo talvez com um fantoche, fazer um culto bem legal, bem dinâmico, né, dessa data. E nós vamos fazer também um segundo culto, dia 23, uma sexta-feira à noite, às 7 horas da noite. Tá bom? Ok? Por quê? Porque o Natal e o Ano Novo, você está em casa, grave bem aí. Este ano, o dia de Natal e o dia de Ano Novo cairão no domingo. Então ficará difícil para nós estarmos aqui. Okay? Muitos estarão com a família, alguns estarão viajando, ou indo para outros locais, para estar com a sua família. É importante estarmos em família. Então nós vamos mudar o culto no último domingo de dezembro e o primeiro domingo de janeiro, que é dia 1º de janeiro. Vamos fazer um culto presencial na sexta-feira. Então teremos culto dia 23, às 7 horas da noite, e dia 30 de dezembro, às 7 horas da noite também. Tá bom? Então teremos culto de Natal, dia 18, grave aí. Vamos colocar isso depois no WhatsApp certinho para que você possa assim recordar aí, tá bom? 18, próximo, 9 horas da manhã, culto de Natal, ok? Teremos depois aí um momento de lanche e tudo mais, né? Vamos depois dar novas informações. E dia 23, uma sexta-feira, 7 horas da noite, nosso segundo culto também aqui. Então teremos louvor, podemos cantar, quem sabe as famílias podem participar também, né? As crianças estão aqui ajudando na liderança, vai ser bem legal. E dia 30, último culto de 2022, querendo fazer nosso tradicional culto de gratidão, tá? Então que você prepare lá um hino, tá bom? Especial você, sua família,
Pode ser uma poesia, pode ser um testemunho, né, testemunhando que foi as vitórias que Deus te deu nesse ano que passou, né, que está se encerrando. Então eu quero fazer um culto de gratidão dia 30. Ok? Tudo bem? Um culto maravilhoso de louvor e adoração a Deus, né, encerrando o nosso ano. Tá bom? E também com a ceia do Senhor nesse dia. Depois nós daremos mais informações para vocês no decorrer agora dessas semanas. Tá bom? Ok? Conto com vocês. Tá bom? Algum outro aviso? Não, eu também solicitei para vocês, quem puder, traga uma doação, né, especial aí de Natal. Pode ser uma lata de doce, né, um pacote de bolacha, uma caixa de bombom, né, ou um panetone, o que Deus colocar no teu coração, né, para nós doarmos lá para a Associação Betel, mais alguma família que tenha dificuldade com relação ao Natal. Tá? Então quem puder doar, meus irmãos, traga nos próximos domingos, tá bom? Para nós estarmos aí juntando, fazer uma arrecadação aí expressiva para abençoar esses irmãos que tanto necessitam, né? De apoio, de ajuda, tá bom? Ok? Conto com vocês. Vamos então, lembrando o momento missionário, nós terminamos o mês, agora de dezembro, orando pela Nicarágua. Vamos hoje fazer o último momento de oração pela Nicarágua, tá? Estamos orando aí dentro em breve, tá bom? Olha para esse país que tanto necessita, um país massacrado, um país onde há uma ditadura muito grande, onde muitos crentes são proibidos, né, de ir para a sua igreja, onde igrejas são fechadas, onde eles estão sendo presos, né, injustamente, sem direito de defesa. Tá? Isso é ditadura. Quando você condena alguém e não dá direito para que ele se defenda, é ditadura. Não tem outro nome. Todo mundo tem direito à defesa, até mesmo uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. É ou não é? Ele tem direito de defesa. Tá? Mas isso é o que está acontecendo em Nicarágua. Então, olha para esse país, para essa nação. Deus salva esta nação aqui, próxima aqui na América Central. Joia? Olha para essa nação. Tá bom? Mês de dezembro estaremos orando, meus irmãos, agora, a partir desse mês, pela tradução da Bíblia. Nós sempre oramos todos os anos. Mês de dezembro nós tiramos para orar, para que Deus possa abençoar, dar sabedoria, dar os recursos necessários, para que a Bíblia Sagrada chegue aos povos não alcançados. Há muitos povos que não têm a Bíblia em suas mãos. Vamos estar orando por isso também. Tá bom? Ok? Conto com vocês. Tá joia? Tudo bem? Então vamos louvar o Senhor. Vou chamar aqui à frente André, para estar me ajudando, por favor, meu. Se você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, que você possa depositar aqui no altar do Senhor. Tá bom?
melhor na gravação. Ore pelas ofertas e ore pela Nicarágua também, tá bom? Pai querido, Pai de amor, tudo, Senhor, que nós temos, devemos a Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que nós queremos ter, Senhor, virá de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, devemos, Senhor, estar sempre junto a Ti, fazer a Tua vontade, o Teu querer, meu querido. Que sejamos, Senhor, perante Ti, Senhor, e as nossas atitudes, Senhor, sejamos, Senhor, tudo vindas de Ti, pela Tua honra e pela Tua glória. Queremos nesse dia, Senhor, agradecer pelas ofertas aqui depositadas no Teu altar, Senhor. Que elas sejam usadas conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Oramos, Senhor, pela Nicarágua, Senhor. O povo, Senhor, está sofrendo, Senhor, pelo governo atual, Pai querido. Senhor, estende a Tua mão protetora, a Tua mão bondosa sobre aquele povo, Senhor, mas também, Senhor, aos governantes. Pai, cuida, Senhor, daquele povo. Coloca, Senhor, a Tua mão naquele lugar. Abrange, Senhor, o Teu poder sobre aquele país. Que os governantes, Senhor, sejam atingidos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu querer naquele lugar, Senhor. Pai, tende misericórdia e atende, Senhor, o clamor daquele povo, Pai querido. Nós queremos, Senhor, nesta hora, Senhor, orar, Senhor, por cada um daqueles, Senhor, que estão sofrendo, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor, Senhor, recaia sobre aquele lugar, Senhor. Amém. Pai querido, nós, Senhor, somos pecadores, nós somos pequenos, Senhor, diante de Ti, diante, Senhor, do Teu poder. Por isso, Senhor, queremos, Senhor, juntar, Senhor, todos os povos, Senhor, orando, Senhor, por aquela nação, Senhor. Pai querido, esteja, Senhor, presente naquele lugar. Assim como, Senhor, esteja presente aqui no nosso país, Senhor. Pai querido, coloca a Tua mão poderosa sobre o nosso povo, Senhor. Bem como, Senhor, os nossos governantes. Faça, Senhor, o Teu querer. Faça, Senhor, tudo, Senhor, que está na Tua honra. Pai querido, agradeço por mais esse dia. Agradeço, Senhor, por mais um dia do nosso respirar diante de Ti, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, Jesus. Não? Nós temos. Nas estrelas veja a Sua mão e no
Muito bem, vamos encerrar nosso culto, nossas programações, nossa escola bíblica. Hoje foi um dia, talvez, poucos irmãos aqui presentes, mas louvado seja Deus porque estamos aqui. Amém? Amém. Continuaremos firme e forte com o Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe aqueles que estão doentes, Deus restaure a sua saúde, que no próximo domingo possamos estar aqui com um grupo, né, em peso, para que possamos juntos louvar o Senhor, juntos exaltar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, a tua presença, pelo nosso culto, pela nossa escola bíblica, pelo momento de comunhão que nós tivemos, ó Deus, pelas ofertas aqui levantadas, pelas vidas aqui presentes, por aqueles também que não puderam ouvir, o Senhor sabe a dificuldade de cada um. Orando, Pai, agora especialmente pelas vidas que estão passando por tribulações, por lutas. Muitos irmãos da nossa igreja estão enfermos, o Pai, que o Senhor possa efetuar a cura, para que eles possam, Pai, estar aqui no próximo domingo alegres, confiantes, Pai, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Orando pelo Marcos César e a Cláudia e o seu filho Lucas, ó Pai, abençoa essa família, ó Pai, entre com providência, abençoa, ó Deus, o seu trabalho, ó Pai, abre porta de emprego, abençoa a vida deles, ó Pai, financeira, a vida de saúde também, ó Deus, que esse casal continue sendo uma bênção para o Senhor, como tem sido nesses anos todos, ó Pai. Enfim, Pai, esteja com cada um de nós, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo também possa nos revestir, que o Senhor possa, Pai, também estar conosco, nos levando em paz para os nossos lares, abençoando essa semana que está se iniciando, Senhor, que será uma semana ricamente abençoada por Cristo, Pai. Nos protege de todo mal, nos livra, Pai, de todo perigo que é pelo caminho, Pai. E que a Tua paz reine em nossos lares, em nossas vidas, no nosso trabalho, em tudo aquilo que devemos fazer, Pai. Abençoa as nossas programações que estão aí, Pai, para acontecer, nosso culto de Natal, nosso culto do dia da Bíblia, ó Pai, o culto de encerramento do ano. Possamos ter, ó Pai, cultos maravilhosos, onde acima de tudo o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. O Senhor é de toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado por cada irmão, obrigado pela nossa assembleia que foi domingo passado, correndo tudo bem. Que o Senhor possa nos abençoar para o próximo ano. Possamos ter um ano abençoado por Ti, Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe a dificuldade de cada um. Visita cada lado, Pai. Nós agradecemos e oramos pelo nosso Brasil, que haja paz no nosso país, que haja, Pai, liberdade de pregação do Evangelho, que haja, Pai, restauração de vidas, que vidas sejam salvas para o poder que é em Cristo. Oramos por toda a autoridade constituída no Brasil, que o Senhor possa abençoar e dar sabedoria e repreender todo o mal intento, Deus, que quer por terra, em nome de Jesus, e que reine a Tua paz, a Tua prosperidade em nossa nação. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Vamos, prepare o senhor, viu? Abraço para a Maria no meu hoje. Não vejo a foto, tá bem. Não passou por ele. Tá bom. Bom, Mas nem grato pela pai. Deus quiser. Hoje você precisa pegar o Bolsonaro, né? Você quer ajuda, André? Deixa eu pegar no carro lá, tá? A chave. Não, pronto. Não, depois você sai do carro. Não, você não precisa pagar não. Ah, vai que você vai não. Alexandra. O meu é a conta de Isabel. Quanto você tem? Sim. Essa é a Julianinha. Ah, eu não estou pagando. Não, eu vou. Ela fala, sabia? É um ser humano que fez com o corpo dele. Deixa eu dar, deixa eu falar nisso aí. Ontem eu comprei um bloco aí para pôr. Ai, eu vou colocar na cozinha, aí eu vou recolher. Você recolhe ou quer vir? Ou então... Tem que levar junto ou levar mais isso aqui pra cozinha, ó. Isso aqui? Não, tem que ser. O carro está desviado lá? Tá. Você acha que
Aí. Eu vou puxar ele por aí. Não vai dar um. Desligou ali, professor? Hã? O celular. Ah, você gravou aí? Gravando lá. Tá gravando. Depois eu digo.